Olá, tudo bem? Vamos voltar falando sobre a forma e ubiquidade dos espíritos. Então, o que é ubiquidade? Ubiquidade é essa capacidade do espírito estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Allan Kardec questiona: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Então, a primeira coisa que ele quer saber é se os espíritos têm uma forma determinada. Então, por exemplo, nós temos uma forma determinada. Essa é a minha forma, você tem a sua. Cada coisa tem sua forma, né? Mas os espíritos, eles têm uma forma determinada, limitada e constante? Será que os espíritos têm uma forma, uma determinada forma que eles mantêm constantemente? Os espíritos respondem: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então veja, aqui Allan Kardec está perguntando dos espíritos, né, em si, tá? Dos espíritos. Por quê? Por que eu falo isso, né? Porque quando nós desencarnamos, o nosso perispírito, que vamos tratar depois, ele toma a forma da nossa última encarnação. Ou, dependendo da vontade do espírito, ele pode tomar outra forma. Então, o perispírito, ele vai se conformar, ele vai tomar a forma que o espírito deseja, ou que ele está acostumado, né? Então, muitas vezes, alguém vê um espírito, pode ver o espírito da sua mãe, da sua avó, do seu tio, ou de alguém conhecido, e vê, ora, mas o espírito tem forma. Sim, aquela é a forma da pessoa quando ela estava encarnada, era a forma que o espírito tinha quando estava encarnado. Então, o seu pensamento, a sua mente está acostumada com aquela forma, é aquela forma geralmente que ele se apresenta, até para ser reconhecido. Mas muitas vezes, dependendo da situação, da circunstância e da sua vontade, da sua competência, capacidade, ele pode tomar outras formas, as formas que quiserem. Mas aqui não é essa a questão, né? Ele quer saber sempre, né? Independente dessa forma que a gente toma por uma questão de vontade, né? Para se apresentar, para ser reconhecido, independente disso, o espírito mesmo, ele tem uma forma. E os espíritos respondem que pra gente é como se ele tivesse uma forma. A gente pode vislumbrar uma forma para esses espíritos. Para eles não. Para eles não se veem como uma determinada forma. Eles se veem como um ser que não tem forma. Mas aí ele fala: se o espírito, se quiserdes, né, é uma chama, um clarão, uma centelha. Então, ele diz que se a gente quiser imaginar uma forma para esses espíritos, se quisermos imaginar uma forma para os espíritos, podemos imaginá-lo como uma centelha, como uma chama, como um clarão. Então veja, uma centelha, um clarão, uma chama é uma forma de um fogo. Como imagine a vela, aquilo ali é uma chama, é uma centelha. Podemos imaginar essa forma para os espíritos, mas para eles é como se eles não tivessem forma, né? Então, a forma mesmo dos espíritos, sem considerarmos essa forma que ele toma, né, que ele assume para poder ser reconhecido, né, essa é uma forma que o nosso pensamento assume, né? Nossa mente assume, a mente espiritual assume, porque quer ser reconhecido, porque ele quer se apresentar dessa forma, né? Mas o espírito em si, né, independente do seu perispírito que toma essa forma, o espírito mesmo, ele não tem forma. Nós podemos imaginá-lo como uma centelha, como um clarão, mas ele mesmo, ele não tem forma. Eles não se veem entre si como um ser com forma. Então, na questão A, né, desdobrando essa pergunta 88, Allan Kardec pergunta: essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração, que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, os espíritos respondem que essa chama, esse clarão que é o espírito, né? Então esse espírito, esse clarão, essa chama, ele tem uma cor, tá? Essa cor, ela vai de um colorido escuro e opaco
a uma cor brilhante, né, como a do rubi. E ele fala que a cor depende da pureza do espírito. Quanto mais puro o espírito, mais brilhoso, né, mais assume esse colorido, né, que vai até a cor de um rubi. Então o rubi, essas cores mais brilhantes, são as cores dos espíritos mais purificados. Na questão 89, Allan Kardec pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, Allan Kardec quer saber se, quando percorre o espaço, né, quando ele se transporta, se ele gasta tempo nesse transporte. E os espíritos respondem que gastam um tempo, sim, nesse transporte, mas esse tempo, ele é o tempo do pensamento. É a rapidez do pensamento. Então, pensou, tá lá. Então, o espírito, eu quero ir pro outro lado do mundo, quero ir no Japão. O espírito tá aqui nesse momento, ele quer ir no Japão. Ele pensa no Japão, já tá lá. É a rapidez do pensamento, o tempo que leva para chegar lá é a rapidez do pensamento. Ele pensa e vai. E na questão A, os espíritos respondem que é o próprio pensamento, é o próprio espírito que pensa, né? O pensamento é um atributo da alma. Então, quem vai não é só o pensamento, a alma vai também, o espírito vai também. É isso que ele está dizendo, né? O espírito vai, pensou, o espírito também vai. Não foi só o pensamento que foi. O espírito quer se deslocar e se desloca na velocidade do pensamento. Pois o pensamento é um atributo do espírito. Assim como, por exemplo, o espírito tem inteligência, tem capacidade de raciocinar, tem capacidade de calcular, de refletir, né? O espírito tem outro atributo, como a da sociabilidade, né? Então, o ser humano, por exemplo, ele tem, por exemplo, a capacidade de se socializar. Ele é um ser social. Isso é um atributo do ser humano, né? Assim como a inteligência é um atributo também do ser humano, do próprio espírito. Então, o pensamento é um atributo do espírito, né? O pensamento não vai só. O espírito pensa, ele vai. É isso que eles falam. Na questão 90, Allan Kardec pergunta: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Então, Allan Kardec ele insiste para saber como é que é esse transporte, como é que o espírito, se o espírito ele tem consciência que está se transportando. Será que o espírito ele tem consciência que está percorrendo esse espaço? Ou ele pensa já está lá e não tem essa consciência? Os espíritos respondem: dá-se uma e outra coisa. Quer dizer, pode acontecer os dois. Ele tanto pode ter consciência do percurso que ele está percorrendo, né? Ele pode ter consciência do espaço que ele está percorrendo, como pode simplesmente pensou estar lá sem ter essa consciência. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então, se o espírito quiser, ele pode ter consciência, ele pode querer saber, querer ter consciência, perceber, né, essa distância que ele está percorrendo, o espaço que ele está percorrendo, né? Isso depende da sua vontade. Ou ele pode simplesmente não querer observar esse espaço, não é? Isso depende também da sua natureza mais ou menos depurada. Quer dizer, quanto mais depurado o espírito, maior é o seu arbítrio, né? Quanto mais depurado é o espírito, mais ele faz o que quer. Então, se ele quer ter consciência de tudo, ele vai ter consciência de tudo. Então, acontece muito parecido conosco. Quando vamos fazer uma viagem, por exemplo, dependendo da viagem, uma viagem curta, às vezes um deslocamento daqui para outro ponto da mesma cidade, podemos optar em ter consciência de todo o percurso que estamos percorrendo, observar todas as pessoas pelas quais estamos passando,
observar os carros, observar os prédios, as casas. Podemos querer, né, observar tudo, ter consciência de todo o espaço que vamos percorrer. Mas muitas vezes nós chegamos de um ponto a outro e nem nos damos conta, né, das coisas pelas quais passamos. Muitas vezes pessoas conhecidas passam por nós e a gente nem percebe. Por quê? Porque não teve consciência. Então é parecido com isso, né? A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Tão interessante. Será que os espíritos conseguem atravessar a parede? Né? Será que os espíritos conseguem atravessar a água? Será que os espíritos conseguem atravessar o fogo? Né? Então ele quer saber se a matéria é um obstáculo, quer dizer, é algo que os espíritos não conseguem ou conseguem atravessar. Então, a matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, os espíritos, eles nenhum tipo de matéria constitui obstáculo. Eles passam através de tudo. Na questão 92, tem os espíritos o dom da ubiquidade? E aqui a gente chega àquela questão, né, que está lá no início do tema. A ubiquidade, essa capacidade de estar em mais de um lugar, né? Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Então, será que o espírito se divide? Será que o espírito pode estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo? É isso que ele quer saber. Os espíritos respondem: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, o espírito é um só, ele não se divide, mas ele consegue irradiar o seu pensamento. Ele irradia sua energia, né, para vários lugares. Então, muitas vezes, alguém pode dizer: mas o espírito estava em vários lugares ao mesmo tempo, né? Estava aqui, estava lá, foi visto aqui, foi visto ali ao mesmo tempo. Mas não era o espírito dividido, era o seu pensamento, era a sua irradiação, né? Ele é um centro que irradia, e ele dá o exemplo do sol, né? O sol é um só, mas ele irradia para todos os lugares. Então, o sol que a gente vê aqui é o mesmo sol que se vê em outro estado, né? Em outro país, é o mesmo sol, só que ele está irradiando e os seus raios chegam a vários lugares ao mesmo tempo, sem que ele precise se dividir. Então é algo parecido. Essa capacidade de ubiquidade dos espíritos é essa capacidade de se irradiar. Ele não vai se dividir, ele não tem, ele não se divide, mas ele se irradia. É isso que acontece. Quando o espírito ele é percebido em mais de um lugar ao mesmo tempo, não é porque ele se dividiu, mas é porque ele está conseguindo irradiar o seu pensamento, irradiar suas energias para mais de um lugar. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, não é qualquer espírito que consegue irradiar o seu pensamento, irradiar suas energias para mais de um ponto. Isso depende da pureza do espírito, depende do grau de evolução espiritual. Né? Então é parecido, imagine uma lâmpada. Existem lâmpadas de várias potências, né? Uma lâmpada ela pode irradiar um pouco só a sua luz, tem lâmpada que é mais potente, ilumina uma área bem maior. Para a lâmpada isso depende da sua potência, né? Da sua capacidade de aguentar a corrente elétrica, né? De receber e suportar aquela energia. Ou imagine também uma lâmpada que está o lustre sujo, né? A luz, ela não vai passar de forma pura, né? A gente não vai conseguir enxergar direito os raios, porque a lâmpada está suja. Então, da mesma forma, o espírito, a sua capacidade de irradiação vai depender da sua pureza, vai depender da sua evolução espiritual. Quanto mais puro o espírito, quanto mais elevado, maior a sua capacidade de irradiar.
irradiar suas energias, irradiar seu pensamento. Tem uma nota de Allan Kardec, né, que ele fala: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Então, esse dom de ubiquidade que dizem que os espíritos têm, não é a capacidade de se dividir, é a capacidade de irradiar. Né? Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos no horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Então, por exemplo, hoje a gente consegue fazer uma videoconferência e de um único ponto nossa fala, nossa comunicação se dá para diversos pontos do planeta. Então, um grande dirigente, um grande CEO de uma empresa, ele pode fazer uma videoconferência e se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Né? Então, veja que é uma pessoa só irradiando a sua fala, irradiando a sua comunicação, a sua linguagem através para vários pontos ao mesmo tempo. Então, ele usa uma tecnologia para isso, os espíritos usam outra. Né? Então, é isso. Agradeço a atenção de todos. Se foi interessante para vocês, pode ser para outras pessoas. Então, eu peço que compartilhe para ajudar outras pessoas também. Até mais.